Edgar Cayce, o enigmático profeta adormecido, que em suas leituras abrangentes deixou mensagens sobre o destino do mundo, também teceu previsões que, para muitos, fazem eco diretamente no Brasil e na América do Sul. Apesar de suas visões não especificarem com exatidão o mês de novembro de 2024, estudiosos acreditam que suas profecias sobre mudanças drásticas geológicas, ecológicas e espirituais podem ter grande relevância para o Brasil, que se destaca como uma região de refúgio e transformação em tempos de crise global. Cayce tinha uma visão peculiar sobre a América do Sul, descrevendo-a como um continente que poderia ser poupado de muitos dos cataclismos que ele previa para o resto do planeta. Ele via a América do Sul, e especificamente o Brasil, como uma espécie de santuário natural. Em um mundo confrontado com mudanças tectônicas severas, ele afirmou que algumas regiões, especialmente no hemisfério sul, estariam protegidas das perturbações geológicas mais intensas. Assim, o Brasil, com suas vastas áreas de floresta, biodiversidade e recursos naturais, se tornaria um destino seguro e estratégico para quem busca uma estabilidade física e espiritual em tempos difíceis. Ao tratar das transformações espirituais, Cayce descrevia um despertar da consciência humana que teria impacto em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Ele acreditava que o mundo passaria por uma profunda renovação espiritual, onde a humanidade despertaria para um novo entendimento sobre seu papel no planeta, desenvolvendo um senso de unidade e compaixão. Nesse contexto, o Brasil, conhecido por sua pluralidade religiosa e pelo misticismo enraizado em suas práticas culturais, teria um papel especial na condução dessa transformação. Para muitos, a cultura espiritual brasileira, que mescla influências indígenas, africanas e europeias, serve como um exemplo de diversidade e respeito entre as crenças, oferecendo ao mundo uma visão de convivência e integração. Cayce via a busca pelo autoconhecimento e pelo equilíbrio espiritual como um processo indispensável. E o Brasil, com seus diversos centros de práticas espirituais e suas tradições esotéricas, poderia liderar essa busca. Ele previu que, à medida que a Terra passasse por suas mudanças, muitos seriam atraídos a locais onde pudessem se reconectar com a natureza e buscar um propósito mais elevado. O Brasil, com sua rica espiritualidade e ligação com a natureza, poderia se tornar um centro de cura e reconexão para pessoas de todo o mundo, um espaço onde a renovação espiritual seria não apenas possível, mas incentivada. Dessa forma, novembro de 2024 pode marcar um período de transição, onde brasileiros e estrangeiros busquem entender seu papel no mundo e a importância de um estilo de vida mais consciente. No que se refere ao meio ambiente, Cayce fez previsões que alertam sobre o impacto das ações humanas na Terra. Ele acreditava que a degradação da natureza e o desrespeito aos recursos naturais trariam consequências catastróficas. Em relação ao Brasil, essa questão ganha uma dimensão especial, pois Cayce destacou que regiões com grandes florestas e biodiversidade teriam um papel crucial na manutenção do equilíbrio do planeta. A preservação da Amazônia, por exemplo, se torna um ponto central em suas previsões, uma vez que ele via a floresta como um dos principais pulmões da Terra, essencial para a regulação do clima global e a saúde do planeta. Em novembro de 2024, questões relacionadas à preservação ambiental e à luta contra o desmatamento podem surgir com ainda mais força no Brasil, refletindo a responsabilidade profética que Cayce acreditava ser do país. Além disso, Cayce previu mudanças econômicas globais que impactariam a forma como as nações lidam com seus recursos e com o desenvolvimento sustentável. Ele acreditava que a economia passaria por um processo de transformação, abandonando o modelo consumista para adotar uma abordagem mais solidária e voltada para o bem-estar coletivo. No caso do Brasil, essas transformações poderiam se manifestar no fortalecimento de práticas econômicas mais éticas e sustentáveis, como a agricultura familiar, as cooperativas e o incentivo a comunidades tradicionais. Para Cayce, esses modelos seriam fundamentais para garantir a prosperidade e a estabilidade em tempos de crise. E o Brasil poderia se tornar uma referência global na construção de uma economia mais humana e sustentável. Em novembro de 2024, talvez vejamos um Brasil mais comprometido com essas iniciativas, fortalecendo uma economia voltada para o desenvolvimento responsável e o respeito ao meio ambiente. Cayce também mencionou que,
Durante esse período de mudanças, o surgimento de líderes espirituais e carismáticos seria essencial para guiar a humanidade. No Brasil, isso poderia significar o aparecimento de figuras influentes no cenário político, social ou religioso, que trariam mensagens de união e esperança. Esses líderes poderiam desempenhar um papel importante ao ajudar a população a lidar com os desafios desse novo tempo, promovendo valores de compaixão, justiça social e proteção ambiental. De acordo com as previsões de Cayce, esses líderes espirituais desempenhariam uma função crucial ao lembrar as pessoas da importância de se manterem conectadas com seu propósito e de buscarem harmonia com o próximo e com o meio ambiente. Outro ponto das previsões de Cayce refere-se a uma elevação da energia vibracional em determinadas áreas, algo que ele via como um fenômeno relacionado ao processo de despertar espiritual da humanidade. O Brasil, com sua forte tradição em práticas místicas e terapias alternativas, poderia vivenciar essa elevação vibracional, atraindo indivíduos que buscam conexão espiritual e cura. Para muitos seguidores de Cayce, essa elevação da energia seria percebida através de um aumento no interesse por meditação, práticas de cura natural e outras formas de espiritualidade que incentivam o autoconhecimento. Dessa forma, o Brasil poderia emergir como um lugar especial, onde as pessoas se sentem atraídas pela energia natural e pela cultura espiritual, buscando aqui um ambiente para crescimento e renovação. Assim, novembro de 2024 pode ser um marco importante para o Brasil, à medida que o país lida com questões ambientais, sociais e espirituais de forma mais intensa. Em tempos de incerteza global, o Brasil poderia se tornar um exemplo de equilíbrio e resiliência, oferecendo ao mundo um modelo de convivência pacífica com a natureza e de respeito entre diferentes crenças. Cayce acreditava que os tempos de crise trariam consigo oportunidades para o aprendizado e a elevação espiritual, e o Brasil, com sua diversidade e riqueza natural, poderia estar destinado a cumprir esse papel de liderança moral e espiritual no mundo. As previsões de Edgar Cayce para o Brasil, é importante considerar a influência de um despertar coletivo que pode levar a nação a adotar uma postura cada vez mais consciente sobre seu papel global. Muitos estudiosos das profecias de Cayce acreditam que o Brasil terá um papel significativo na transformação cultural e social da humanidade, especialmente em um momento onde crises ambientais, econômicas e espirituais se intensificam. Essa responsabilidade não é apenas uma oportunidade, mas um desafio para o Brasil, que precisará equilibrar seu desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e a busca por uma sociedade mais justa, com o fortalecimento de suas raízes espirituais. Cayce enfatizava que os países com vastos recursos naturais deveriam ser guardiões do planeta. Para o Brasil, isso implica em um compromisso renovado com a preservação da Amazônia, do Cerrado e de outros biomas essenciais. À medida que o planeta experimenta mudanças climáticas, o Brasil pode se tornar um ponto central nas discussões internacionais sobre sustentabilidade, com a possibilidade de liderar iniciativas e políticas globais voltadas para a preservação. Isso não apenas beneficia o próprio país, mas toda a humanidade, considerando o papel vital que as florestas tropicais desempenham na absorção de carbono e na regulação do clima. Em um contexto global, onde a competição por recursos se intensifica, o Brasil se destaca como um guardião verde, que, segundo Cayce, tem a missão de proteger essas áreas como um ato de serviço espiritual à humanidade. Outro aspecto interessante das previsões de Cayce está na ideia de um Brasil que se torna um ponto de convergência cultural. Ele acreditava que nações multiculturais e com tradições espirituais diversas teriam um papel importante na promoção de uma cultura de paz. O Brasil, com sua rica miscigenação e tolerância religiosa, reflete esses valores. Em um cenário de conflitos e divisões em muitas partes do mundo, o Brasil pode exemplificar como diferentes etnias e crenças podem conviver e se complementar, oferecendo ao mundo um exemplo prático de integração e respeito mútuo. Esse é um ponto que Cayce atribuía a nações com uma forte presença de espiritualidade em seu cotidiano, onde a paz e o respeito não eram apenas valores, mas práticas enraizadas. Adicionalmente, Cayce acreditava que países como o Brasil seriam lugares de inovação em práticas sustentáveis
e de respeito ao próximo. Ele previu um tempo em que a humanidade necessitaria reformular seus métodos de produção e consumo para se alinhar com a Terra. Com isso, o Brasil pode liderar movimentos de economia regenerativa e de modelos sustentáveis de uso da terra. Projetos de agricultura sustentável, manejo consciente de recursos e restauração de ecossistemas podem se tornar um dos legados do Brasil ao mundo. Esse movimento, segundo Cayce, não seria apenas uma resposta à necessidade ambiental, mas uma forma de conectar a espiritualidade com a prática diária, criando uma sociedade que valorize o equilíbrio e o bem-estar coletivo acima do consumo desenfreado. Cayce também considerava que a verdadeira transformação se daria a partir de uma profunda mudança de mentalidade. E para o Brasil, isso pode significar uma reavaliação de valores sociais e econômicos. O país, rico em recursos e com uma população diversa e criativa, pode explorar novas formas de desenvolvimento que priorizem o bem-estar das comunidades locais e a preservação dos ecossistemas. Essa reavaliação pode passar por um fortalecimento das comunidades indígenas e tradicionais, que possuem conhecimentos ancestrais sobre como coexistir em harmonia com a natureza. Para Cayce, essas populações são os verdadeiros guardiões da sabedoria da terra, e ele acreditava que o mundo deveria aprender com elas para reencontrar o equilíbrio. Nesse sentido, o Brasil pode se tornar um polo de atração para aqueles que buscam reconectar-se com uma forma de vida mais simples e significativa. Em um tempo em que a busca pela espiritualidade e pela cura holística cresce no mundo todo, o Brasil, com sua forte presença em práticas espirituais e de cura, se torna um destino para quem busca experiências de renovação e autoconhecimento. Com o aumento do interesse em práticas como o xamanismo, a terapia com plantas medicinais e a meditação, o Brasil atrai pessoas de todo o mundo que vêm em busca de um refúgio espiritual. Esse movimento pode ser visto como uma resposta ao chamado profético de Cayce para que a humanidade redescubra seu vínculo com o sagrado e com a natureza. Além disso, as previsões de Cayce sobre crises econômicas globais indicam que o Brasil poderia desempenhar um papel importante no desenvolvimento de modelos econômicos alternativos, que promovam a inclusão social e a sustentabilidade. Em tempos de instabilidade financeira, o país poderia fortalecer suas práticas de economia solidária e cooperativas, mostrando que há formas viáveis de crescimento econômico que respeitam o meio ambiente e promovem justiça social. Cayce acreditava que esses modelos seriam essenciais para o futuro, pois só através de uma economia mais justa seria possível construir uma sociedade realmente próspera. O Brasil, com seu histórico de movimentos sociais e sua criatividade na superação de desafios econômicos, poderia exemplificar essa mudança para o mundo. Outro ponto interessante das profecias de Cayce é que ele via na América Latina, e no Brasil em particular, o surgimento de figuras inspiradoras que guiarão o país e o mundo em tempos de transição. Essas figuras, segundo ele, não seriam necessariamente líderes políticos, mas indivíduos que promoveriam uma mensagem de esperança, amor e respeito pelo próximo. Para Cayce, esses líderes espirituais ajudariam a preparar o mundo para um novo ciclo de harmonia e colaboração. No contexto brasileiro, isso poderia se traduzir no surgimento de influenciadores sociais, líderes de movimentos ambientais, espirituais ou comunitários que promovam uma visão mais compassiva e integrada da vida em sociedade. As previsões de Edgar Cayce para o Brasil há um aspecto que merece destaque: o crescimento da importância da espiritualidade coletiva no país. Segundo Cayce, a sociedade brasileira poderia se tornar um epicentro de novas formas de espiritualidade que não dependem de instituições religiosas convencionais, mas que se baseiam em uma conexão direta com o sagrado e na valorização do desenvolvimento pessoal e coletivo. Essa transformação espiritual do Brasil não apenas ajudaria os brasileiros a lidar com os desafios internos, mas também inspiraria pessoas ao redor do mundo. Para Cayce, o Brasil teria a capacidade de redefinir a espiritualidade no século XXI, promovendo uma abordagem inclusiva, onde diferentes crenças e tradições convivem e se complementam em harmonia. Outro ponto relevante nas previsões é o papel dos jovens brasileiros. Cayce acreditava que as gerações mais novas, por estarem conectadas com novas tecnologias e ideias globais, seriam fundamentais para impulsionar as transformações necessárias. No Brasil,
a juventude poderia abraçar uma visão mais ecológica e espiritual, adotando práticas e estilos de vida mais sustentáveis, como a redução de consumo e a valorização de produtos locais. Em um cenário mundial, onde muitos jovens buscam alternativas ao capitalismo tradicional, o Brasil poderia emergir como um líder na implementação de novas economias colaborativas e sustentáveis. Esse movimento seria impulsionado pelo senso de comunidade e pelo desejo de transformação que caracteriza os jovens brasileiros. Além disso, Cayce destacou que o Brasil, como nação, enfrentaria desafios que exigiriam união e compaixão entre os cidadãos. Em momentos de crise, o espírito solidário, presente na cultura brasileira, ganharia ainda mais força, promovendo movimentos de ajuda mútua e de reconstrução coletiva. Cayce previu que, durante períodos de adversidade, a empatia entre as pessoas se intensificaria, formando uma espécie de rede de suporte emocional que ajudaria os brasileiros a superar os desafios com resiliência. Esse comportamento colaborativo, típico da população brasileira, refletiria um ensinamento espiritual que Cayce considerava essencial para a humanidade: a importância de apoiar uns aos outros em tempos de dificuldade. No Brasil, essa prática não seria apenas uma necessidade, mas um modo de vida, que poderia inspirar o mundo a valorizar mais a comunidade e a fraternidade. Outro elemento interessante é a ênfase de Cayce na cura e no bem-estar coletivo. Segundo ele, o Brasil tem um potencial enorme para desenvolver métodos de cura que combinam conhecimento científico com saberes ancestrais, criando alternativas mais acessíveis e naturais para a saúde da população. Essa integração entre medicina moderna e práticas tradicionais, como o uso de plantas medicinais e terapias holísticas, seria uma resposta às limitações dos sistemas de saúde tradicionais. Cayce via o Brasil como um terreno fértil para esse tipo de inovação, onde o respeito pela natureza e pela sabedoria ancestral abriria portas para tratamentos mais sustentáveis e eficazes. Isso poderia, no longo prazo, posicionar o Brasil como um polo de medicina integrativa, atraindo pessoas de diversas partes do mundo que buscam formas de tratamento mais equilibradas e menos invasivas. Cayce também acreditava que o Brasil passaria por uma revalorização das tradições indígenas e afro-brasileiras, reconhecendo o valor e a sabedoria que esses grupos trazem para a sociedade. A cultura indígena, com sua visão de respeito à terra e ao meio ambiente, e as tradições afro-brasileiras, com sua rica espiritualidade e resiliência, teriam um papel central na construção de uma nova identidade para o Brasil, que valoriza e preserva a diversidade cultural. Esse movimento de resgate cultural não seria apenas uma volta ao passado, mas uma fusão de conhecimentos antigos com as necessidades e desafios do presente, criando uma identidade brasileira mais forte e unificada. Além disso, as previsões de Cayce sugerem que o Brasil poderia influenciar as artes e a cultura global de forma significativa. A criatividade brasileira, conhecida por sua originalidade e diversidade, ganharia ainda mais expressão em um cenário onde a arte é utilizada como ferramenta de transformação social e espiritual. As artes visuais, a música e a literatura brasileiras teriam um alcance maior, transmitindo mensagens de paz, esperança e conexão com a natureza. Cayce via a arte como uma forma poderosa de despertar espiritual, e no Brasil, essa ideia se manifestaria através de produções artísticas que promovem uma visão positiva e inspiradora, valorizando a simplicidade, a natureza e a convivência harmoniosa. Outro ponto marcante nas previsões de Cayce é o impacto do Brasil no contexto econômico mundial. Ele acreditava que países com vastos recursos naturais precisariam rever suas prioridades, de modo a evitar uma exploração predatória de suas riquezas. No caso brasileiro, a economia teria de passar por um processo de transformação, priorizando setores que respeitam o meio ambiente e promovem uma distribuição mais justa dos recursos. Essa mudança de mentalidade econômica poderia tornar o Brasil um exemplo de desenvolvimento sustentável, onde o progresso é medido não apenas pelo crescimento financeiro, mas também pela qualidade de vida e pelo equilíbrio ecológico. Cayce imaginava um futuro em que o Brasil teria uma economia baseada em práticas responsáveis e alinhadas com a natureza, demonstrando que é possível alcançar o desenvolvimento sem comprometer o meio ambiente. Além disso, Cayce falou da necessidade de uma educação que promova valores éticos e espirituais. No Brasil, essa ideia se traduziria em uma reformulação do sistema educacional,
incorporando conceitos de sustentabilidade, ética e respeito ao próximo como princípios fundamentais. As escolas brasileiras poderiam se tornar referências em educação para a cidadania global, ensinando as futuras gerações a valorizar a diversidade cultural e a proteger o meio ambiente. Esse tipo de educação não se restringiria ao conhecimento acadêmico, mas buscaria formar cidadãos conscientes e engajados com a transformação positiva do mundo. Cai-se via na educação um pilar fundamental para a evolução espiritual da humanidade, e o Brasil, com sua juventude criativa e dinâmica, teria o potencial de liderar essa revolução educacional. É interessante notar que as previsões de Cai-se para o Brasil se concentram em uma transição gradual para um país mais espiritualizado e consciente, onde o progresso e a tecnologia caminham lado a lado com a preservação da natureza e o respeito pela diversidade cultural.